Receita Estadual apurou que pouco mais de 205 mil veículos aqui de Maringá que pagam o IPVA, 58.835 estão com o pagamento do imposto total ou parcial pendente. Isso mesmo, isso na prática, então, representa 28% da frota total que paga o imposto. Os veículos que estão inadimplentes correspondem a 82 milhões de reais em débitos. Lembrando que a arrecadação estimada aqui para Maringá com o IPVA para 2023 é de 325 milhões de reais. Já em Sarandi, município vizinho aqui de Maringá, esse número de inadimplência corresponde a 34% da frota tributada, um número pouco superior do que aqui de Maringá. E como que funciona essa questão, então, do imposto do IPVA? 50% dele, da arrecadação deste imposto do IPVA, ele fica com o município onde o veículo é emplacado. Não onde o veículo fica rodando, mas sim onde ele é emplacado. Então, depende do Detran que ele está, a cidade, isso mesmo. E os outros 50% vai para o governo do estado, para custeio, então, dos serviços públicos. Rogério Calazans, quero começar com você questionando o seguinte: Maringá, o maringaense em si, ele já tem a fama, ele tem a reputação de pagar sempre os seus impostos em dia. A gente sempre vê isso a respeito do IPTU, que a maioria, quase a maioria, já paga o IPTU, por exemplo, já todo ele à vista ou faz poucas parcelas. E nesse caso agora a gente vê que o IPVA, esse número corresponde a quase 30%. Chama atenção, né? Chama atenção, é um número relativamente alto, é quase 1/3, né, dos proprietários de veículos emplacados na cidade que não pagaram o IPVA, e isso demonstra que a economia não está tão boa assim como o governo quer parecer que ela está, né? Na verdade, diferentemente do IPTU, o IPTU ele tem um símbolo mais forte, que é a casa ali onde o sujeito mora, então existe naturalmente uma preocupação maior do cidadão com relação à quitação do IPVA, do IPTU. Aliás, o IPVA, por outro lado, claro que existe uma preocupação, mas é aquela coisa, se eu posso deixar de pagar, se deixa de pagar. Afinal de contas, uma execução fiscal, inclusive, do IPTU, ela é muito mais rápida do que uma execução do IPVA. Você quase não vê execução fiscal de IPVA. Agora, quem trabalha na área sabe que tem muito de IPTU. Ou seja, então é muito mais fácil ser inadimplente com IPVA do que com IPTU. E isso tem acontecido porque tem uma parcela da população que está, entre aspas, comendo o dinheiro do imposto. O dinheiro do imposto está sendo usado para as contas básicas. Entendeu? Isso mostra que a situação da população não está tão boa assim, sabe? Como o governo quer que parecer que ela está. Existe sim, a população está ficando sim no limite das suas contas. Esse é um número que surpreende muito, especialmente em Maringá, porque Maringá é uma cidade muito bem estruturada, que se gaba de uma qualidade de vida alta, de uma população que tem um poder aquisitivo, se comparado à maioria das cidades, também muito alto. O PIB de Maringá é alto, a renda per capita de Maringá é alta. Então, e aí é natural, inclusive, que Sarandi tem uma inadimplência um pouco maior que Maringá. Agora imagine como é que isso não está no restante do país. Eu acho que é um dado importante, sim. Entendeu? Importante para a gente observar que a economia, por mais que esteja se suportando aí, mas talvez ela esteja numa decrescente. O governo não conseguiu apresentar um projeto econômico para o país com solidez até agora, um governo que não tem nenhuma identidade, falo do governo federal, não tem nenhuma identidade em nenhuma área. A única coisa certa que tem no governo federal é bilhões e bilhões para emenda, porque essa é a única forma que ele consegue negociar com o Congresso Nacional. Enquanto isso, a população está comendo o dinheiro dos impostos. É isso. Ô Celestino, para fazer a sua pergunta, eu vou usar até aqui o questionamento do Sandro Lopes, que está nos acompanhando agora. Se o governo do estado ele não zela pelas nossas estradas estaduais, para que pagar o IPVA então? Porque é obrigatório. É por isso que se paga. Tributo obrigatório tem que se pagar. Por isso que é chamado imposto. Por isso que é chamado imposto. Imposto é obrigatório ser pago. Mas vamos lembrar, durante a pandemia, que teve a isenção, né, do IPVA, não a isenção total, mas sim o parcelamento, o afrouxamento, né, de blitz, de apreensão. Então, parece que o pessoal, ainda depois que acabou a pandemia, ainda está nessa lentidão, né, de pagar alguns impostos. Né? O Paraná está com 28%,
São Paulo, por exemplo, está com 30%, né? A maior metrópole, e lá acredito que tem muito mais blitz do que o Paraná, né? A gente não está vendo muitas blitz aqui em Maringá, por exemplo, né? Antigamente se fazia blitz Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e a Receita Estadual, porque quando o veículo é parado e tem a multa ali na hora, ele tem que ter em horário bancário para ser pago, né? Dá o direito dele pagar, né, o IPVA ali na hora. Por isso que as blitz são geralmente feitas próximas a bancos ou lotéricas, para dar o direito do cidadão pagar o direito ali e não ser guinchado o seu veículo naquele momento. Eu acho que a arrecadação está dentro do esperado. 2022 teve 34% de inadimplentes. Aqui em em Maringá? 2021, não, no Paraná. No Paraná. Né? E aí Maringá, eu acho que está dentro do parâmetro. O ano passado foi 32. 2019, por exemplo, que não teve a pandemia, esse número foi bem menor, né? Eu acho que foi 18, 19% fechou dezembro. Então, assim, eu acho que a pandemia deixou uma frouxidão maior para o contribuinte, também o momento econômico que o Brasil vive, né, o aumento de tributos, o inchaço da máquina, os impostos pesados, né, que esse novo governo está trazendo, os impostos que o governo anterior colocou, né, foram sancionados pelo atual governo, né, foram tirados esses impostos. Então, tudo isso reflete, Vai lá, Emerson. né, nessa pequena inadimplência. Eu não vejo uma inadimplência muito grande, não. 28% está dentro do esperado. Eu só espero que as blitz, né, se é que o governo estadual queira arrecadar mais IPVA, fazer mais blitz, né, educativa ou blitz, para dar oportunidade para esses motoristas inadimplentes pagarem ali na hora.